Queridos irmãos e irmãs, estimadas mães, hoje com carinho, dentro da liturgia do quarto domingo do Bom Pastor, também somos chamados a lembrar, homenagear aquela que é a imagem de Deus, a imagem materna, a imagem de Maria, né? Nos nossos lares, na nossa vida, que é a figura das nossas mães. Então, desde já, um forte abraço, né, a todas as mães aqui presentes e aquelas que também seguem a liturgia, né, por esse dia tão especial e tão particular na vida da igreja e também na vida de cada um de nós. Que palavras bonitas que o evangelista São João nos apresenta. No mundo em que existem muitas dúvidas, no mundo marcado pelo pecado, pelo egoísmo e às vezes até pelo desprezo das coisas de Deus, ouvir o evangelho de hoje é confortante. No mundo onde que as pessoas cada vez mais se esquecem que aquilo que Santo Agostinho sempre disse, que nós viemos de Deus e mais cedo ou mais tarde devemos voltar para Ele. No mundo que esqueceu desta verdade, porque o mundo esqueceu disso. O mundo hoje só vive para as coisas desse mundo. O Papa recente que foi nomeado, né, escolhido, Papa Leão, né, falando aos cardeais, bispos, se dirigindo à igreja, ao clero, né, dizendo: nós somos chamados a ser um farol na escuridão. Um farol na escuridão. Quando nós estamos na escuridão, a luz faz toda a diferença. Como é triste, desconfortante viver na escuridão. E o mundo vive na escuridão. Principalmente quando não quer ouvir as coisas de Deus. E os tempos que nós vivemos, apesar de as luzes que o mundo apresenta, é as luzes só para este mundo. Brilho por um tempo, 70, 80, 90, 100, mas não passa disso, só isso. Quando o Papa recente exorta, né, os cardeais, que a igreja tem que ser, e quando ele fala a igreja, é uma fala direta, quase que provocativa também, né? Hoje é o domingo do Bom Pastor, rezar pelos pastores, sacerdotes, papas, bispos. Vocês foram chamados, constituídos, ordenados, né, para ser um farol na escuridão. É uma luz no mundo que vive na escuridão. E o que é a escuridão? A escuridão é a ausência de Deus. Quando a gente está no escuro, a gente não sabe para que lado vai. Você vai para a direita, você vai para a esquerda, você volta para trás, você vai para frente. Você tem um abismo na frente, a gente não vê, porque quem está na escuridão não enxerga, não consegue ver quem está na escuridão. Somente quando vê o farol, a luz é que indica. Quando a luz está iluminando, nós temos segurança. Jesus é a luz do mundo. É essa luz que nós precisamos buscar. Por isso, o evangelista começa dizendo, Jesus falando, né, às multidões, aos seus apóstolos, seus discípulos, hoje falando a você e a mim, a igreja de hoje, que é diferente, né? A maneira da igreja, a igreja ela precisa acompanhar os sinais dos tempos, né? Isso tem que estar presente. As realidades que nós vivemos hoje diferem das do passado, algumas, mas o que é em comum é essa rebeldia do ser humano em querer se afastar da luz. Aliás, desde o início, né, esse foi o pecado da humanidade, já na origem. O homem, quando se vira contra a criatura que se rebela contra o Criador. E as consequências nós vemos, né?
Toda a desigualdade, todo o mal, tudo aquilo de ruim que existe e acontece no mundo é porque é a ausência de Deus ou a recusa de querer se deixar iluminar pela luz do Cristo bom pastor. Por isso o apelo do Papa, né? Convocando, chamando a igreja para que seja na escuridão, ela é chamada a ser farol, a ser uma luz. E olha que palavras tão lindas, né? Jesus falando: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Meus irmãos e irmãs, nós nunca devemos esquecer, Cristo é o pastor, é a Ele que nós devemos ouvir. Como é triste, né? Me dá uma tristeza tão grande quando eu vejo as pessoas que preferem ouvir mais a voz do mundo do que a voz de Deus. Que lástima, né? Quando eu prefiro escutar o mundo, as mentiras, as ilusões do mundo e duvido de Deus. Que lástima, que perda de tempo. Que falta de bom senso, que falta de sabedoria entre preferir acreditar nas mentiras do mundo do que nas verdades do Cristo que é a luz do mundo. É como se a pessoa diz: não, eu prefiro viver na escuridão, não gosto da luz. Dá para entender? Dá para entender? Mas tem muita gente que prefere a escuridão do que a luz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Então aqui existe uma intimidade entre o pastor e a ovelha. Nós somos chamados a ser o rebanho, as ovelhas do Senhor. É preciso ouvir a igreja, meus irmãos e irmãs. Nunca virar as costas. A igreja é esse farol que deve brilhar na escuridão do mundo que nós vivemos hoje. As mentiras, as idolatrias, o pecado, né? O secularismo, a ausência de Deus, as pessoas, cada um querendo ser, achando que todo mundo, né? Que cada um pode fazer tudo, que está tudo certo, que no final vai dar tudo certo, vamos tudo para o céu, que não existe inferno, que não existe. Essas são as mentiras que o mundo ensina, os meios de comunicação, então a televisão nem se fala. E são muitos aqueles que acreditam nisso, enquanto que Jesus já falou o contrário há muito tempo atrás. Mas a gente parece que prefere acreditar nas coisas que satisfazem o nosso egoísmo, fortalecem o nosso pecado. Por isso é preciso ouvir. Quem é de Cristo, ouve Cristo. Por isso diz: as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz. Eu as conheço, elas me conhecem e portanto elas me seguem. Darei, como de fato fez, né? Dou a minha vida, a vida eterna, e elas jamais se perderão. Olha que palavras lindas. Enquanto nós estivermos voltados, o nosso coração estiver voltado para Deus, enquanto dentro de nós existir esse desejo, essa ânsia das coisas de Deus, nós não iremos nos perder. Enquanto tiver a luz, o farol apontando, saberemos para que direção devemos andar. Porque nós podemos ver com clareza qual é o sentido da vida, mas é preciso se deixar iluminar. É preciso escutar o Cristo bom pastor. E aonde que Jesus continua hoje falando? Ele continua falando na igreja. Vocês não gostaram de ouvir passar essas palavras? Acharam bonitas as leituras, o Santo Evangelho de hoje? Sim ou não? Não é bonito? Não é bom a gente ouvir isso? Quantas pessoas que nunca ouviram e não vão ouvir? Não se alimentam mais da palavra de Deus? Deus, Ele fala de diversas maneiras. A igreja é por excelência. Se não fosse isso, Ele não teria constituído a igreja, porque não fui eu que inventei a igreja.
em nenhum dos senhores e senhoras. A Igreja Católica não nasceu do querer da vontade humana, não. A Igreja Católica Apostólica nasceu de Cristo, foi Ele quem a quis. Ponto. Foi Jesus quem instituiu a sua igreja, quis, colocou os seus representantes, os apóstolos, constituiu o sacerdote, deu a palavra, os sacramentos, a liturgia, são os faróis, são as luzes que devem iluminar a nossa vida. Mas tem muita gente que prefere andar pelas sombras, pela escuridão. E nós sabemos muito bem que as trevas, a sombra, a escuridão, na Sagrada Escritura, ela significa a ausência de Deus. E um caminho muito perigoso, muito perigoso. Por isso que essas palavras soem aos ouvidos, não da alma e do coração. O Senhor é o bom pastor. Ele te conduz, Ele me conduz, Ele nos conduz com muito amor. Dou a minha vida e dou-lhes a vida eterna, mas é preciso que a ovelha escute o pastor. Que se a ovelha não escutar o pastor, ela se torna cabrito, bode, rebelde, né? O cabrito, ele vai dar cabeçada, né? Ele avança, né? A ovelha é um animalzinho mais dócil. E outra coisa interessante, quem é minha ovelha sabe identificar entre as vozes aquela que é a voz do pastor verdadeiro e daquela que é o falso pastor. Como muitos de vocês, eu também vim da roça e durante muito tempo trabalhei, né, na lida, com gado, com animais. A nossa realidade era o campo, né? E eu sei muito bem que até os animais sabem identificar a voz de quem cuida e trata deles, dos animais, do que um estranho. Se você ir num rebanho, vaca, cabrito, ovelha, está todo dia com eles, se você chamar, dar um comando, eles te obedecem. Identifica a tua voz. A presença do pastor ao lado da ovelha, um comando que você dá, um assobio, a ovelha que conhece, vem um estranho e faça a mesma coisa. Não vão. Não vão. Um estranho não identifica. Se até os animais que não têm inteligência, que age pelo instinto, é capaz de identificar quem é e quem não é o pastor, imagine nós que temos inteligência, sabedoria. Será que nós não somos capazes de identificar onde está o verdadeiro e o falso pastor? Por que tanta divisão dentro da igreja, por exemplo? Por que tantas religiões? Parece que Deus está dividido. Até onde eu sei, só existe um. Pessoas que brigam, às vezes até na família, por causa de religião, como se Deus estivesse dividido. Eis aqui os pontos obscuros que ainda estão presentes no mundo de hoje. Falta luz, falta sabedoria, falta discernimento, falta amor, falta sensibilidade para ouvir o verdadeiro e o falso pastor. Jesus é o bom pastor, não é mais um dos pastores. Porque Jesus também fez um alerta, olha, vocês cuidado com os falsos pastores, eles virão até vós vestidos como ovelhas, mas são lobos. Não os sigais, eles não me representam. Jesus já falou isso dos falsos pastores, e infelizmente temos tantos falsos pastores. Por isso Jesus é o bom pastor, o qualificativo de bom. O que é bom? Aquele que ama de verdade, que se compromete, que se necessário for, está disposto a sacrificar a vida em prol da vida das ovelhas. Quando vê o lobo, não foge, não abandona, como fazem os mercenários e os falsos pastores, que é o primeiro perigo, porque eles estão preocupados com eles e não com as ovelhas. Das ovelhas, dizia Santo Agostinho, eles querem o leite, a lã e a carne. Da ovelha, os falsos pastores mercenários querem o leite, a lã e a carne.
ou seja, querem se aproveitar. Jesus não, Ele é o bom pastor. Ele dá a vida como de fato fez pelo seu rebanho. Por isso, dou-lhes a vida eterna. Mas é preciso que as ovelhas escutem a sua voz. Senão, ainda continuaremos nas trevas. Louvado seja nosso